sabendo que agora a gente vai caminhar também um pouco mais, hoje é árduo, mas é um pouco menos árduo, que a gente hoje já vai avançar mais dos aspectos clínicos dessa lição, né? É preciso lembrar que essa lição, a lição 3, é uma lição particular, ela encerra um momento desse seminário 3, ou seja, as primeiras 3 lições são lições praticamente dedicadas por Lacan a introduzir a questão dos nós, né? Tanto do nó na sua forma plana, na sua forma na topologia, no rebatimento dos nós, mas é aqui que ele vai meio que trazer também todo o trabalho que ele vem desenvolvendo, como eu falei, desde o seminário 19, sobretudo no seminário 22. Então é muito difícil talvez para nós lermos essas 3 primeiras lições, mas a gente tem que lembrar que a audiência de Lacan, que assistia esses seminários de Lacan com frequência, eles tinham assistido todo o seminário 22, e sobretudo a gente tem a terceira, que é esse texto de Lacan em Roma, que ajuda também bastante a gente a situar o que a gente vai falar. Então, inicialmente, essa lição, quando eu digo que ela é mais clínica, é porque agora a gente já vai começar a pensando algumas questões clínicas, como, por exemplo, algo que é muito importante, talvez seja a primeira grande pergunta que a gente pode fazer, essa questão de por que Lacan ele oscila o tempo inteiro, como se ele estivesse batendo aí um pouco, entre, quando ele fala nó de 3, entre o trevo, como nó de 3, que é um nó contínuo, e um nó com essas 3 esferas que vocês estão vendo aí. Mas isso traz já de cara assim, algumas perguntas. Primeiro, que é o seguinte: nós discutimos na aula passada, a gente traz, isso é dito por Lacan aqui, né, nessas lições, que a consistência é imaginária. A gente trabalhou a questão do furo, como a gente falava, como sendo simbólico, e trabalhando a existência como sendo do real. Muito bem. Quando a gente trabalha no nó de 3, isso muda um pouco. E quando a gente vai para o nó de 3, a gente tem que localizar real, simbólico, imaginário homogeneamente consistentes. Ou seja, o nó de 3 em si tem uma consistência. Ou seja, então a gente sai de algo que é uma consistência, um furo e uma existência, para pensar por que ele fica oscilando entre esse modo de pensar o nó e esse nó totalmente consistente. Ou seja, quando a gente pensa por que passar da consistência do imaginário para a consistência de 3 nós a 4, né? Eu já antecipo aqui depois a gente pode discutir isso até no debate um pouco mais, que ele faz isso exatamente porque ele identifica que o nó perfeito, que seria, por exemplo, um nó borromiano sem a necessidade de um quarto elemento, que é o nó da paranoia, e o nó da paranoia, como a gente passa o nó da paranoia para o campo do outro. Uma vez que a paranoia é um sistema perfeitamente, ele é coerente dentro daquele sistema, embora ele não promove o diálogo, né? Isso aí a gente pode levar para a clínica, porque quem trabalha, por exemplo, com a paranoia sabe que não tem nada mais infrutífero do que sentar diante de um paranoico e tentar demovê-lo, porque a crença dele é absolutamente coerente, tudo faz sentido, tudo se encaixa perfeitamente, né? Então não é por aí que a gente vai conseguir quebrar, né, a questão da paranoia, né, e do delírio paranoico, né? Ou seja, então existe uma certa continuidade que é importante, que Lacan vai chamar a atenção aqui. Ele refaz um pouco o que ele vinha pensando. Ele relê, por exemplo, ele repensa a tese dele de 1932, né, sobre a psicose paranoica nas suas relações com a personalidade, e aí o que a gente percebe é o seguinte, que ele pensa uma continuidade entre personalidade e paranoia. Então, que não haveria muito mais como ele pensar a personalidade paranoica em suas relações
com a personalidade, uma vez que agora ele vai dizer nesse capítulo 3, claramente está dito aqui no capítulo, para ele paranoia e personalidade caminham juntas, né? Ou seja, o imaginário e o simbólico real são uma única e mesma consistência quando isso é uma psicose paranoica, né? E a questão que a gente vai ver é que ele vai dar uma outra solução para isso aqui no texto, é que onde há personalidade, como ele pensava na época de 32, ele vai dizer aqui que é aí que vai se localizar o sintoma, e sintoma com TH. Ou seja, então, nós percebemos algumas equivalências, porque, por exemplo, ele também vai trabalhar uma certa equivalência nesse capítulo 13, que a gente vai falar um pouquinho mais adiante, entre sintoma e inconsciente. Para a gente avançar um pouco nos nossos debates, a gente vai ver isso. Mas ele traz uma teoria que eu acho muito interessante, que eu não sei se vocês perceberam, que é o seguinte, eu vou ler como está aqui, olha, para três paranoicos, né, para que a gente poderia conceber que três paranoicos, eles poderiam ser enodados a título de sintoma, está escrito aqui, eu estou reproduzindo o que está escrito aqui, por um quarto termo, que seria, esse sim, como se fosse a personalidade, estou lendo o seminário, precisamente na medida em que seria distinta em relação às três personalidades precedentes. Página 52. Então, seria o sintoma delas. Não necessariamente, e ele vai chamar atenção para isso, a coletivização de uma paranoia é feita por um paranoico, então. Ou seja, ele diz o seguinte, é perfeitamente possível nós termos três paranoicos, por exemplo, mas o que vai fazer uma função de sintoma que vai, ao mesmo tempo, desencadear essa paranoia, ou deflagrar, né? Deflagrar ou fazer com que isso se exerça como seja um funcionamento paranoico, é um quarto que faça a função para ele de sintoma. E ele vai dizer isso que é muito importante, e esse não necessariamente é paranoico. Então eu fiquei pensando, por exemplo, o que significaria a gente pensar na clínica de hoje, que não, como ele coloca aqui, que o neurótico vá construir essa série da paranoia, de três paranoicos, mas o que aconteceria se um perverso ocupasse esse lugar? Mas, por outro lado, algo que é muito importante na hora que ele atrela, ele faz o que ele não fazia antes, ele faz uma certa homogeneização entre paranoia e personalidade, eu imagino isso, por uma razão também muito simples, porque me parece que ele percebe Lacan já aqui, nesse momento que ele está no ensino dele, uma certa, aquilo que a gente pode pensar, por exemplo, na paranoia nativa do sujeito, uma expressão que a gente costuma usar, ou mesmo na questão que a gente pode pensar um pouco na questão dos kleinianos com relação à paranoia, né? A questão da divisão dos paranoides, por exemplo, né? Permanentemente essa questão do um e do outro já estão sendo colocados. Lacan, ele vai aprofundando a forma, mas não creio que seja à toa que em pleno seminário 23 ele recorra a tese dele para repensar a questão da paranoia. Ou seja, ele corrige algo do modo como ele pensava a paranoia, né? Mas ele vai corrigir isso exatamente já trazendo tudo que ele já pensou, por exemplo, no seminário 19, tudo que ele trabalhou com relação ao um, né? Nesse sentido, a questão da consistência, né? Imaginário, por um lado, ou consistência homogênea dos três registros. Retomando alguns pontos, então, da lição passada, né? Eu lembro que para Lacan, isso não se trata somente de uma consistência lógica, porque há um corpo encarnado aí em questão, né? E esse corpo encarnado, ele funciona sempre como um registro pedogêneo-lógico, porque ele traz esse elemento que é um elemento que só a psicanálise vai tratar dele, que é o gozo, né? E tudo que a gente vai ter que fazer aqui é saber como situar o gozo numa estrutura que, de uma certa maneira, tem consistência lógica. Ele já havia feito isso de uma maneira no seminário 20 com as formas da sexuação. Só é possível ler as formas da sexuação com alguma coerência se a gente entende que aquilo ali é uma lógica encarnada em um corpo único, como uma unidade de corpo, ou seja, no imaginário. Ou seja, o grande elemento que a gente pode discutir aqui, se a gente fosse pensar as formas da sexuação a partir já do cenário do
do sintoma é que lá naquelas fórmulas a gente talvez não tivesse uma dimensão tão clara de que aquelas fórmulas se aplicavam ao imaginário do corpo. E aqui fica mais claro isso, porque ele vai inclusive separar muito bem o que é o imaginário do corpo do que é a castração. Marcelo Manelli havia chamado a atenção que a gente deveria tomar esse ponto nessa aula, eu acho que a gente vai tomar hoje. Ele faz uma separação muito clara, por exemplo, entre gozo fálico, né, que está nas formas da sexuação, e gozo peniano, que não é gozo fálico, que vai colocar na linha dos objetos assexuados, né, como ele vai falar, né? Mas é importante também a gente pensar um pouco, eu trouxe isso da vez passada, pensar no lugar do sujeito, porque os nós borromeus, ele vai dizer que o nó encerra esse sujeito. Ou seja, como a gente localiza o sujeito como um ponto ao mesmo tempo evanescente na estrutura borromeana. E aí, Marcelo, você consegue fazer o nó borromeu? Sim. Ah, obrigado. E aí, vou mostrar onde é que se coloca o sujeito. O sujeito é o seguinte, aqui está o nó borromeu, né? Sabemos que se a gente abre uma dessas estruturas, eu posso pegar o que está aqui. Se um desses nós se abre, sabemos muito bem o que vai acontecer. As estruturas se rompem, né? Mas nesse ponto, o que é o sujeito? Isso que é importante, é o que é o momento em que esses nós se cerram. O que significa isso? Se eu pego esses nós, borromeano mesmo e os estiro ao máximo, né? Aqui para cima, aqui para cá, isso fosse uma linha rígida, isso aqui não ia virar um ponto? Ia virar um ponto. Esse ponto é o sujeito. Ou seja, o nó encerra o sujeito, exatamente porque o nó, ele não é os nós, mas ele é exatamente aquilo que, como se fala, né, ele encerra. Isso é importante, que é o título também do capítulo, né? A topologia, a gente vai colocar onde a gente vai colocar o sujeito nesse nó. Se a gente pega esses nós, então em planos, e os estira ao máximo, nós vamos chegar ao espaçamento mínimo entre esses nós. Isso que é o cerrar os nós, e nesse ponto de confluência, que é meramente pontual, que a gente vai localizar, nós vamos localizar o sujeito. Na consistência imaginária, a gente vai localizar como a paranoia, né? A paranoia é originária do sujeito em sua relação com o espelho, com o outro especular. Então, a paranoia se localiza ali no outro especular do imaginário, né? Tem um caso que eu costumo discutir, que é muito interessante, que é o caso de um sujeito, né, de uma mulher esquizofrênica. Paranoia, esquizofrenia e paranoia, permanentemente habitado pela paranoia, e cujo desencadeamento, ou momento em que o imaginário rompe para ela, é bem segundo esse modelo de uma paranoia onde se perde a consistência imaginária. Foi o seguinte: ela, com seus 4 anos de idade, ela brincava nos aposentos da casa, perto do quarto do pai, e ela encontra um revólver. E tinha um grande espelho nesse quarto desse pai, e ela começa, essa menininha então, a brincar com esse revólver e dá um tiro. E atira, e esse tiro pega no espelho. Óbvio, depois tem tudo que vai acontecer, a família vem correndo, tira aquele revólver dali, tudo isso. Mas o que acontece nesse momento, e que é fundamental? No momento desse tiro no espelho, algo que vai ressoar, inclusive, na fala dela, 50 anos depois, ela ainda falava disso, é que o que mais perturbava ela era que ela, naquele momento, não foi o tiro, não foi o susto, não foi nada. Foi uma menina muito parecida com ela, que estava do outro lado do espelho, fazendo umas caretas assim, olhando para ela. Ou seja, a Yarinha rompeu ali. Ela não mais, a partir daquele momento, no momento daquele tiro, ela simplesmente desencadeia a paranoia no momento em que ela não mais percebe a imagem como sendo a imagem de si, e sim como o outro. O que faz com que exatamente essa menininha de 4 anos, 20 anos, pouco menos depois, vá dar um tiro no próprio coração. Ela não morreu, mas ela vai dar um tiro em si mesma, e dizendo o seguinte, quando ela leva isso, né, no consultório: não, na verdade eu queria matar, não era a mim mesmo, eu queria matar, era aquela menina que eu nunca soube quem é.
E mesmo aos 50 anos de idade, o enigma para ela era quem era aquela menina. Por mais que a lógica se contasse, essa menina é você, que aquilo é um espelho, isso não era assimilado. Ela ia, mas isso era um ponto de impossível para ela. Ou seja, é o modo como, de uma certa consistência imaginária, a gente pode bascular para a paranoia, seguindo um pouco o que se fala aqui. Mas também a gente pode pensar que da consistência simbólica, a gente também pode bascular a paranoia, né? E aí tem um texto que eu acho que é muito interessante, eu aconselho vocês a ler, um texto que está em Matemas 1, de Jacques Miller, é um texto chamado Produzir o Sujeito, onde nesse texto a gente vai ver também a afinidade da paranoia com o simbólico, onde ele vai dizer obviamente o seguinte: se por um lado o que poderia, o simbólico poderia ser uma saída ao impasse imaginário, é o que se espera, que o simbólico, né, seja uma equação para aquele impasse imaginário da castração, né, ele também, o próprio simbólico, pode bascular numa paranoia, porque é no momento em que ele, o outro, fala de mim. Ou seja, na hora que a gente mesmo fala que nós não falamos, que o outro fala em nós, né, o Miller chama a atenção nisso. Aí já está também uma possibilidade, de uma certa maneira, de incluirmos aí um elemento paranoico. O outro permanentemente nos fala. Não somos nós que falamos, né? Não vale a pena. Ele mudaria o termo da tese dele, né? Exato. A personalidade é paranoia. Exato. E é claro, se a gente está aqui por esse mesmo caminho, a gente tem que pensar que também na consciência real teria que ser possível haver essa base para a paranoia, se a gente vai pensar nesse modo como Lacan traz aqui, que é 3 mais 1. Né? Ou seja, que os 3 registros podem ser afetados, e aí a coisa ela se passa de uma maneira um pouco diferente, né? A gente pensaria que na consciência real, por quê? Porque o que é o real nos 3 registros? Né? A gente pensa, deixa eu ver se tem algum outro mais. Podemos pegar esse aqui, por exemplo, aqui, né? Que é o próprio capítulo. Né? Trata-se primeiro de algo que já é importante. O gozo no real é um gozo separado do corpo. Né? A gente vai perceber que se o imaginário está aqui no corpo, se o corpo está aqui, não é? É aqui que a gente vai encontrar, né, fora do corpo, não é? Um gozo, que é um gozo real, vou falar um pouco mais adiante dele, né? E que é o quê? Na verdade, esse gozo real como Lacan vai dizer na terceira, é o corpo vivo, né? E é o gozo que responde ao quê? Isso que eu acho que é importante. É o gozo que responde ao regime do um, né? Ou seja, aqui, quando eu estou nesse regime de gozo, é o um sem o outro. Isso que é importante. É um só. É um que não passa pelo outro. Né? Como ele vai trabalhar aí. Então, confrontado com esse gozo ele é sempre, esse gozo não é o gozo real, ele é um gozo que ele é sempre uma intrusão, né? É uma intrusão que existe ao sujeito, né? Então é claro que a gente vai perceber também que se existe ao sujeito como intrusão, ele alimenta também essa paranoia, não é? E é claro, aí o sujeito ele pode funcionar simplesmente. Como é que ele pode funcionar aqui? Como rechaço total de não querer saber desse gozo, que é a fonaclusão generalizada, ou seja, isso fica absolutamente fora. É uma recusa também desse objeto que é indizível, né? Porque ele é indizível. Ele é indizível porque não há palavras para dizer algo que é fora do simbólico. Tudo que é dizível é simbólico. Então, esse gozo que alimenta de uma certa maneira também essa paranoia, porque ele é um gozo que é fora do simbólico, né? É isso que, digamos assim, que é um gozo que se goza no próprio corpo, sem reconhecimento nem pelo outro imaginário, nem pelo outro simbólico, né? Então, o que é isso que é chamado de corpo vivo para Lacan? Cada ciclo ele vai contornar um furo diferente, né? Como eu falei antes, né? O furo do real, então, é a vida, e é por isso que na terceira ele vai associar o furo do real à ciência. Ele vai dizer que a ciência, de uma certa maneira, se ocupa disso que faz furo no real, né? A ciência traz a medicina como ciência, né? Aquilo que fura o real. O furo do simbólico, obviamente, é a morte. Sabemos disso, né? O furo do simbólico é a morte. E que é interessante o modo como Lacan vai trabalhar aqui,
que ele trabalha a morte como o Verdrängt, ou seja, como o recalque total, porque por mais que a gente use a expressão todos os homens são mortais, né? Em hipótese alguma eu usar essa frase todos os homens são mortais, isso vai me dar uma apreensão do que é a existência da morte, ou seja, ao ser falante é recalcado a existência da morte. Ele vai falar da morte, mas o que é a morte é um recalque que ele não dá conta, né? Então, é um modo de trabalhar e, obviamente, o furo do imaginário, que é o que? É o moi, é o eu, né? Que é construído de que maneira esse corpo, nesse furo do imaginário, como um saco, né? O furo do imaginário é um pouco um saco sem órgãos, né? Porque ele é totalmente feito a partir da relação especular, inicialmente, né? Então, é um saco vazio. E há também, que eu acho que é importante, pensar nesse capítulo essa relação entre sintoma e inconsciente. O sintoma ele é real, ele está no real. Ele é mesmo, na verdade, o efeito do simbólico sobre o real, né? E é exatamente que o sintoma é o efeito do simbólico sobre o real que o analista pode interpretar nele, pode operar no sintoma pela interpretação, né? Isso é uma frase de Lacan, é um modo de pensar lacaniano, ou seja, se nós podemos, pela interpretação, chegar no real, é exatamente porque o sintoma, ele é, a gente vai ver mais adiante, uma inclusão desse simbólico no real. Isso vai aparecer mais para a gente avançar nos nós. Ele traduz em real, o que quer dizer uma tradução, o sintoma como tradução em real? Quer dizer, ele traduz em gozo o que no inconsciente pode ser marcado por uma letra, né? Um traço fixo, um significante repetitivo, ou mesmo o traço de um. Isso acaba que nos leva a uma certa clínica, dá para falar ainda? Uma utilização clínica dos nós, né? E a gente vai perceber, por exemplo, os efeitos que isso dá numa rotação levógena dos registros, né? Vamos lá. A primeira coisa que eu acho que é importante, mas acho que a gente pode ver isso melhor aqui, é o modo como a gente vai ter uma articulação de uma teoria de gozos, né, que eu acho que é importante. A gente falou de como funcionam esses gozos. Então nós temos primeiro aqui, nós temos entre real e imaginário, nós temos o quê? Né? Nós temos esse gozo do outro, né, que é um gozo do outro que não tem esse outro aí, obviamente, que está aqui, ele está barrado, que é um outro que não tem nada a ver com o outro do simbólico. Senão as pessoas poderiam confundir, é o gozo do outro. É claro que existe um outro simbólico, que a gente fala disso, né, o tempo inteiro, o tempo inteiro a gente está dialogando com o outro simbólico. Mas aqui é para mostrar um outro tipo de alteridade. Então, talvez o sistema seja a 3, exatamente porque há mais de uma alteridade em jogo na questão de Lacan. A alteridade do outro, a alteridade do inconsciente, por exemplo, mas a alteridade radical, que é essa alteridade, né, do outro sexo, né, que, de uma certa maneira, traz um gozo que é absolutamente inacessível, experimentado no corpo, por isso que ele está aqui onde há o corpo, de uma certa maneira, mas ele é exatamente experimentado como uma intrusão, a gente vai ver, do real nesse corpo imaginário, mas uma intrusão que perturba a imagem do corpo, né? A gente sabe o nome dessa perturbação, que é o real invadindo a imagem do corpo, chama-se o que? Angústia, né? A gente sabe que se chama angústia, né? Então, por exemplo, aí, eu fui a uma lição, tem uma lição de 17 de dezembro, que eu gosto muito. Lacan fala uma frase, perdão, 17 de dezembro de 74, né, assim, tem uma frase de Lacan que eu gosto muito, que é o seguinte: ele vai dizer com relação a esse corpo, finalmente, a partir do real que impede essa unidade corporal, ele vai dizer o seguinte: fora desse pedaçado, não se sabe muito bem o que se pode fazer com o corpo. Eu gosto muito disso, que a gente vai trabalhar peças avulsas paralelamente aqui, né? E essa frase de Lacan diz muito claro, né? Fora desse pedaçado, a gente não sabe muito bem o que pode fazer com o corpo, né? Vamos cortá-lo em pedaços, né?
ou seja, quando o real invade, se rebate sobre esse campo imaginário, né? Quando o imaginário não pode fazer barreira, mas ao real que vem perturbar esse corpo, certo? Então aí é uma maneira da gente ver. Existe também, aqui a gente vai ver uma tensão entre real e imaginário. Ou seja, o que a gente percebe é que a clínica ela vai funcionar, quando a gente pensa em inibição, sintoma e angústia, como sendo uma clínica que vê a tensão do rebatimento desses três registros, né? Então aqui a angústia, a angústia, como é que a equação, de que maneira poderíamos pensar um desangustiar, né? Aí nós temos uma conferência brilhante dada aqui mesmo nessa sala por Pierre Stirabin, que vai mostrar que a angústia ela se desangustia convertendo-se em gozo fálico, né? Ou seja, que de uma certa maneira o que equaciona, o que resolve ou pode ser uma equação para esse gozo da angústia que é desorientado, quando a gente pode vasculá-lo para um campo local. Por quê? Porque quando a gente está no gozo fálico, nós estamos num campo localizado, né? Mas a gente tem que pensar também, claro, no sintoma, né? Então, o sintoma que é um pouco, né? O sintoma é real e Lacan vai dizer até o sintoma é o que o sujeito tem de mais real, né? Mas o sintoma é também tensão entre o real e o simbólico, né? O sintoma se produz, então, quando o simbólico, aqui, digamos assim, ele deságua em um real cujo sentido está recalcado. Ou seja, onde não há exatamente a representação desse real, né? O sintoma, nesse sentido, ele se equaciona de que maneira? Como o sintoma ele vai se equacionar? No sentido gozado. Ou seja, ali onde há uma inclusão do simbólico sobre o real, é exatamente no fazer falar, no deslocar isso para sentido gozado, das jouissance, que há uma certa resolução do sintoma. E a gente sabe, por exemplo, na terceira, que é um texto que tem que ser praticamente lido paralelo a esse, a gente sabe os efeitos contrários, que é quando se tenta alimentar de sentido, que é diferente de equacionar pelo sentido, né? Ou seja, a jouissance é sentido, exatamente porque é sem sentido, né? É um sentido sem sentido, né? Enquanto que atribuir sentido, mais se atribui sentido, mais se tenta, a partir do real, fazer uma intrusão. E aí, mais eu introduzo sentido, mais eu vou dilatando esse espaço, e vai aumentando, e você vai engordando o sintoma. Não sei se estou vendo, se isso rola, não sei se deu para perceber. Mais eu dou sentido, mais isso vai para lá, né? Só que tem uma questão, obviamente, aqui, que é uma questão própria ao simbólico, né? É que por mais que se equacione pela jouissance, há um resto opaco ao simbólico, há um resto opaco ao sintoma. Ou seja, nem todo do sintoma vai poder ser equacionado, esse resíduo que sobra, eu acho que ele vai passar todo o resto do antecipado, ele vai passar o resto do seminário para falar disso, né? E a inibição, para concluir então, né, essa parte? A inibição, ela parece ter uma função crucial no ordenamento disso tudo. Ele vai aparecer a inibição, né, quando ele fala da inibição, é a inibição rebatendo os três registros, né? E aí, o que a gente percebe é que a inibição ela se situa primeiro na fronteira entre o sentido gozado, né? Numa intrusão, cadê a inibição aqui? Ela faz assim, uma inibição entre o imaginário, o rebatimento, no simbólico, ou seja, é algo do corpo de uma certa maneira que avança, mas avança como barreira ao corpo, né? Por isso que é uma dificuldade. Esse gozo correspondente à inibição é o gozo do corpo do outro, como a gente vê aqui, né? Mas ele é impossível precisamente porque, é isso que é importante a gente perceber, porque como é que a inibição ela se equaciona num lugar fora do simbólico? Ou seja, então a inibição, quando a resolução em francês, a resolução do que seria esse gozo específico, dessa tensão entre o corpo imaginário, né, sobre o simbólico, leva a um ponto que é um ponto fora do simbólico, é um ponto impossível
um ponto que não pode ser dito, né? Fora do significante, né? Ou seja, a gente não consegue operar na inibição pelo significante. Eu acho que isso é um ponto que é importante, né? Ou seja, o imaginário, ele no fundo, por isso que é colocado como um problema por um lado, porque o imaginário é aquilo que para a inibição, é aquilo que para o ser falante não dá para ele equacionar, não consegue equacionar isso pelas palavras. Eu anteciparia que o que surge aqui então? Vamos pensar, se eu não consigo palavras para isso, aí, cadê a analista? Eu penso que aí é o ato, né? A inibição, a maneira aqui, o modo como se poderia fazer, é algo que de qualquer maneira não vai passar pelas palavras, o ato, talvez a interpretação, ou seja, o encontro com o outro, com o gozo do outro, com esse gozo impossível, né? Leva a um impasse. Diante desse gozo impossível, o que a gente percebe? É que há dois tratamentos possíveis, principalmente no sujeito feminino, isso eu acho que é fundamental. Ou ele faz a opção do gozo devastador, por exemplo, do gozo devastador das relações com a filha, ou o sujeito feminino ele consente a um gozo amputado, né? Se a bebida trabalha muito isso, por exemplo, um gozo fálico, né? Que nunca é o gozo que se deseja, mas é um gozo possível. Então, existe aqui uma possibilidade, diante desse gozo do outro, esse gozo inacessível, conceder a isso e, de uma certa maneira, partir para algum gozo possível para o falaceiro.